Eu quero agradecer o Jorge por ter feito essa sua exposição ótima, maravilhosa, sobre o Dr. Rossiter. O Dr. Rossiter fala, em outras palavras, de um ponto de vista acadêmico, que eu havia colocado antes. Ele diz que o esquerdismo é uma doença, é uma esquizofrenia. Tá? E eu quero voltar a um tema, que é a questão da complexidade de pautas que nós enfrentamos. Quem está desde de manhã, como eu aqui, alguns chegaram depois, tiveram que sair, voltaram, enfim, mas já tiveram uma ideia que cada um aqui apresentou temas, coisas importantes e mais. Tem muitas coisas que ainda não foram apresentadas. Espero que o Vamber traga algumas amanhã, né, Vamber? Por quê? Porque nós estamos envolvidos num cipoal de pautas do globalismo para nos distrair, para nos pulverizar, porque uns atentam para uma, outros atentam para outra, a gente quer resolver um problema antes do outro, e o problema é um só. O problema é que esses caras estão nos distraindo, e nós não focamos na eliminação. Nós temos que nós estamos numa guerra. É uma guerra de quinta geração. E como o presidente enfatizou aqui, quem domina a linguagem domina o ambiente da guerra. Então, o nosso problema é esse, a gente fica debatendo as coisas que eles criam. Está na hora de nós pararmos de fazer isso e nos concentrar em nós propormos uma pauta conservadora. Essa é a proposta que eu vou entregar à mesa agora, assim que eu terminar. Eu não vou usar os 8 minutos, não se preocupem. Tá? Qual seria essa nossa forma de enfrentar? Nós temos que ter um ponto em comum que seja a nossa união. Tá? Quem recebeu esse documento aqui, que foi abordado a partir, vai ver que nós temos ali, como primeiro tema, a liberdade. E se nós observarmos cada um dos temas que tem ali, todos abaixo de liberdade, dizem respeito à liberdade, porque são violações da liberdade. E o presidente Bolsonaro, que é o nosso elo humano e físico, nós temos um elo de ligação, que é uma pessoa. Ele é o ícone do movimento conservador. Por isso que nós conseguimos chegar até aqui. As pessoas começaram a se unir em torno de um ícone, mas nos falta um elo ideológico, né, em torno do qual a gente possa orbitar as pautas conservadoras e considerar tudo que tiver violação. E eu tenho pensado, e eu estou colocando isso aqui até para evoluir e a gente poder pensar, porque quando a gente dorme em cima das ideias, elas funcionam melhor. Alguma coisa no sentido de liberdade com responsabilidade, respeitando a vida e o livre-arbítrio alheio. Alguma coisa assim, pensem a respeito. Tá? E só para completar os minutinhos finais, essa questão do Dr. Rossiter. Tá? Voltando àquele ponto que eu só referi, nós temos 2 tipos de esquerdista. O esquerdista que ele é psicopata, é uma mutação genética, ele não tem as 3 características humanas, que é juízo de valor, ele não faz isso, ele parece mais inteligente porque ele pensa mais rápido, porque não perde tempo nem energia fazendo o juízo de valor. Ele não tem experiência emocional, vários falaram sobre isso. O Fernando Conrado foi muito feliz em falar da questão da emoção. Nós somos manipulados, nós somos viciados nas emoções, e eles não têm experiência emocional e nos manipulam a partir dali. E eles, por não ter experiência emocional, eles economizam energia e tempo que eles não perdem tendo os pitis que a gente tem, ou gastando energia para segurar a vontade que a gente tem de morder a jugular de alguém. Né? Quem é que nunca teve vontade de morder a jugular de alguém é que volte no semestre que vem. Né? E eles não têm também essa conexão intuitiva e espiritual que nós temos. Eles nos acham loucos, eles nos consideram seres inferiores, porque eles olham para nós e dizem, a gente acredita em espírito, porque para eles não faz o menor sentido, eles não têm essa conexão que nós temos através da glândula pituitária, pineal ou hipófise,
que fica aqui no encontro desses 2 dedos. Tá, uma glândula pequena, mas que faz essa conexão com o mundo espiritual, que faz a gente ter todo esse sentimento religioso e a intuição que está por trás de toda a descoberta, inclusive da realização de um evento como esse. Isso foi uma inspiração divina. Isso, tu acha que o cara pensou isso aí? Não, ele baixou um anjo lá e guiou ele nisso. Eles não têm essas 3 características. É uma mutação que gera isso, não existe mutação intermediária que não tenha uma ou mais dessas características. É uma mutação que não gera descendente. Tá? Psicopata tem filhos, a chance de ter um filho psicopata vai ser a mesma de qualquer outra pessoa. É 1% entre mulheres e 3% entre os homens. E o engraçado é o seguinte, as mutações são uma experiência da vida, nessa competição que é a vida, que eu enfatizo, né? A vida é uma competição, então ela faz uma mutação para ver se vai sair um ser mais adaptado. E aí, esse ser mais adaptado vai crescer mais, vai viver mais tempo, vai se proteger melhor dos perigos predadores, né? E vai passar essa característica para os descendentes, e com o tempo aquela espécime dominante se torna única, que o outro não consegue disputar mais. O psicopata não passa a psicopatia para o filho. Que raio de mutação é essa? E que ocorre do mesmo jeito, com a mesmo percentual de 3% entre os homens e 1% entre as mulheres, em tudo quanto é lugar do planeta. Em Kota Kinabalu, da Malásia, no deserto de Gobi, tá? No deserto de Kalahari, aqui no Pampa Gaúcho, na Antártida, tá? Nascem as crianças. De cada 100 meninos, 3 vão ter essa mutação e uma menina vai ter essa mutação. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E esse pessoal controla e pilota a esquerda com uma mentira, e o pessoal que segue ele. Ou o pessoal que não está nem aí, que aquilo é mentira, são os corruptos, que estão interessados em ter vantagens com aquilo, então não interessa que estão enganando, e os psicopatetas, que nem eu enfatizei antes, que são esquizofrênicos. Tem que lidar com eles que nem tu liga com o esquizofrênico. Não adianta querer bater boca com o esquizofrênico. Tá? Mas isso é assunto para uma outra conversa. Tá? Como eu prometi, 50 minutos ainda. Tá? Um beijo no coração. Lembrem-se sempre, a fé é a nossa maior arma contra eles, porque eles nos anulam também com o medo. Todo esse negócio que eles fazem aí, tá? Nos sacanear com medo, porque o medo faz que a energia sai do cérebro racional e vai para o cérebro primitivo, porque a lutar ou fugir a gente não consegue raciocinar. Tá? A fé é a nossa principal arma. Nós vamos ganhar essa guerra, uma guerra religiosa. Tá? Beijo no coração. Perguntar não ofende. Não ofende. O senhor me pergunta por escrito, que eu lhe respondo também por escrito, que nem o Getúlio Vargas fez alguma vez, né? Então, eu vou fazer oral para o senhor responder oral. Professor, o senhor, eu faço a seguinte associação. Quando eu falar o termo fundamentalista, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? É um radical? É. Então nós vamos... se usou no islamismo isso, né? Porque quando tu está falando em fundamentalismo, tu está violando a liberdade, porque ele não respeita o livre-arbítrio do outro. Então o senhor já parou para pensar agora, usando o seu raciocínio, que é um consenso geral aqui, todo mundo pensou praticamente a mesma coisa. Eles têm nos chamado, nós estamos numa vibe aqui. Eles têm nos chamado, os cristãos, de fundamentalistas com um objetivo: criminalizar o cristianismo. O passaporte sanitário também é isso, porque isso está acontecendo, voltando ao tema. A política também está acontecendo isso, a criminalização do cristianismo e a perseguição através da troca de nomes, de adjetivos. Exatamente, é uma guerra de narrativas. Então, é um tema importante que o senhor colocou nessa questão, porque a guerra, sobretudo, é espiritual. Não é uma guerra espiritual contra a civilização judaico-cristã. A gente está falando aqui, logicamente, sobre política, sociedade, muito importante, mas a gente remeter à questão espiritual é fundamental. Eles vivem num submundo, por isso é que eles não conseguem... eu faço uma divisão também. Esse povo que o senhor falou desses doentes,
Eles não são esquerdistas. Eles nem sabem o que eles são. Não, eles não sabem. São manipulados. Nós temos que reconhecer quem são os esquerdistas, que existem sim os intelectuais, que eles manipulam, sim, dominam. os psicopatas. Eles conhecem o mundo real, eles conhecem o nosso mundo, eles são avessos a esse nosso mundo e eles manipulam uma grande massa. Então, essa questão de a gente também dominar a linguagem da massa, segmentar, ocupar espaços, faz parte de uma reversão nesse sentido, mas também, sobretudo, é uma batalha espiritual. Sim, é uma batalha espiritual, mas tu não fizeste nenhuma pergunta, mas eu vou aproveitar o gancho para fazer uma complementação, enfatizar um aspecto. Eles dependem nessa prosopopeia flácida para acalentar bovinos e derrubar a lagartixa da parede, que enfim, ao cabo, é toda a doutrina esquerdista, porque é uma utopia em torno de um mundo perfeito onde ninguém precisa trabalhar. Só um pouquinho, isso não existe. Tá? E eles precisam que haja essa carência, e essa carência é mantida artificialmente. Eu enfatizo que eu comecei a outra fala colocando isso. Nós temos tecnologia suficiente para proporcionar a todos o bem-estar de toda a população. Não tem como. Tá? Só que eles propõem. E essa questão, eles estão nos acusando do que eles são, é o básico. Isso não é o esquerdismo. O esquerdismo é uma parte do globalismo. O globalismo começou, eu considero o globalismo iniciando, não na Revolução Francesa, que seria o marco do tempo contemporâneo, como foi enfatizado na fala do Fernando Conrado, mas sim o golpe da Bolsa de Londres, em 1815. Porque o que acontece? Até então, o Rothschild and the Gang, como eu costumo me referir a eles, ou Et Corja, como os latinistas prefeririam, Rothschild and the Gang queriam destruir as monarquias, como destruíram a Revolução Francesa. Nós temos gente muito boa que defende que como é que era o líder da Revolução Francesa, me esqueci o nome lá, o Robespierre era um menino do Rothschild, que recebia os recados, né, que eram levados a cavalo, para como ele devia agir, etc. e tal, só que eles não conseguiam pilotar, aquilo virou uma maluquice, sangue para tudo quanto é lado, o rio Sena vermelho, tá? E eles perderam o controle, tanto que a palavra comunismo, talvez alguém não saiba, desculpe se eu chovo no molhado, a palavra comunista foi criada numa reunião de banqueiros, porque eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de uma doutrina que tivesse pontos em comum com as principais formas de pensar, para que fosse facilmente aceita, tivesse baixíssima rejeição, e com essa doutrina eles conseguissem controlar esse bando de maluco que eles criavam, que desde aquela época era um bando de maluco, imagina. Liberdade, igualdade, fraternidade, matavam 15 por dia decapitado. Tá? Decapitado. Sim, é um negócio maluco. E o marco, só para fechar a questão de didática, quando ele faz o golpe da Bolsa de Londres, que aí o negócio não funcionou, eles inventaram o Napoleão e estavam pilotando, fizeram o Napoleão entrar numa batalha que ele não tinha como ganhar, porque era questão do tempo, que vai ser a derrota de Napoleão, porque foi lutar num tempo que estava chuvoso, tudo molhado, que a artilharia não funcionava, ou seja, e antes que chegasse o reforço prussiano, para usar como é que se diz, o orgulho dele, não, se tu esperar chegar os prussianos, tu vai dever a vitória para ele, vai lá que tu vai conseguir, o exército francês é invencível. Ele jogava bomba, jogava aquelas balas, as balas caíam e afundavam na lama, e não fazia estrago nenhum. O exército, que era comandado pelo general inglês, era um pouco mais numeroso, tinha uns 10% mais, e ganharam a batalha, porque virou corpo a corpo. A artilharia não funcionava mais, porque as balas caíam na lama e não matavam ninguém. E o Rothschild sabia que isso ia acontecer, porque ele estava pilotando tudo. Ele pilotava o atraso da tropa prussiana, a insuflação do ego, que era um megalomaníaco. Né? Eles têm um bando, uma entourage de psicopatetas, mas eles criam um megalomaníaco para liderar os psicopatetas. É o Lula, é o Hitler, que o Rothschild foi entrevistar no... Esses caras aí... são megalomaníacos, o cara que acredita naquela maluquice. O Mein Kampf não foi escrito por Hitler, foi escrito pelo ministro da propaganda, o Goebbels e mais o outro lá, e o Rothschild foi lá, convenceu o Hitler assumiu e fez tudo aquilo porque eles queriam uma guerra tão destruidora, tão devastadora,
que as pessoas aceitassem abrir mão do seu nacionalismo por um governo único que evitaria guerras, né? Se tu tem um governo mundial único. Só deixa eu completar. E aí começou, eles já controlavam a imprensa lá atrás e já tinham um bando de desinformantes para espalhar boatos. Então, eles começaram, a imprensa criando um clima, as pessoas assustadas que o Napoleão ia ganhar a guerra, e no dia que seria a batalha não tinha acontecido ainda, o boato. Napoleão ganhou, ele vai atravessar o Canal da Mancha, vai vir aqui, vai acabar com tudo, as ações não vão valer nada, abriu a bolsa, nada, ninguém fazia negócio, até entra o Rothschild, anda para um lado, anda para o outro, quando viu que era o centro das atenções, ele chega num guichê, começa a vender todas as ações que ele tinha. Sai de lá com uma fortuna, né? E aí começa uma corrida, começa a vender as ações. No meio da tarde, as ações eram vendidos, os lotes, por xelins, né? Menos de 1 libra. E aí o pessoal dele estava todo articulado, eles voltam lá, e um a um, aos poucos, para não aparecer, eles compram todas ações, inclusive do Banco de Londres, vendidas na Bolsa da Inglaterra. E aí eles passam a dominar a economia da Inglaterra, e aí muda o foco, que é o foco atual, que você tem as pessoas riquíssimas e as famílias reais que se associaram, né, e que jogam, é o poder político, o poder econômico, jogando para fazer esse brinquedo. E nós somos o brinquedo deles, né, porque eles brincam de nos controlar. E, para isso, eles têm que manter a carência, porque no momento que as pessoas tiverem acesso a tudo que elas precisam, você não tem mais como manipular. Então, ali é o início do globalismo. Tá? E o globalismo é uma farsa, o esquerdismo é só um lado dele, porque tem pessoas, aqui não, acho que não tem ninguém, mas tem muita gente que aparece, pega a onda, como é que se diz? Pega a carona no movimento conservador para se promover, para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, e, mais ainda, para nos distrair, porque chega na hora H, elas começam a nos empurrar para um lado e para o outro, começam a nos dividir, tal. Aí o pessoal vê que a pessoa influente vão lá e defende tal coisa, que a gente está vendo aí, né? Tem gente, que eu não vou dizer o nome para não dar palco, que, quando começou essa história aí do acordo do presidente, já saiu jogando pedra, né? Bom, então vocês podem tirar uma ideia. Mas, Luiz, Não, eu queria novamente aqui, eu com os meus cabelos brancos, né, querendo respeitosamente... Com o perdão da mesa, debaixo do caracol dos meus cabelos. Novamente, eu aqui, eu sempre gosto muito dessa figura do papel do advogado do diabo. Tá? E, nesse caso, talvez... eu só gostaria, assim, esses termos psicopatas e todos os outros adjetivos usados aos nossos, vamos dizer assim, entre aspas, inimigos. Eu penso que uma das coisas mais importantes para nós, tá, é nós não perdermos o nosso foco. Tá? Veja bem, o foco de que sim, nós estamos lutando uma guerra, que o nosso inimigo é definido, mas nós não podemos jamais, pessoal, deixar o ódio entrar no nosso coração. Não. Essa coisa de nós chamarmos os nossos inimigos disso ou daquilo, tá bem, são adjetivos, eu concordo com isso, mas nós não podemos, eu acho que descer a essa linguagem costumeiramente, tá, para não embrutecer o nosso coração. Tá? Porque, não obstante a gente esteja numa guerra, não obstante essa guerra seja travada, tá? E muitas vezes de uma maneira desleal contra pessoas que não têm a mesma lealdade que nós temos, nós nunca devemos perder o norte, o nosso norte. Que é o amor. O nosso norte é o amor. O amor e a fé. O nosso norte é o bem. Então, nós, por favor, não vamos descer ao mesmo nível desse pessoal, mesmo a gente tendo que enfrentar, muitas vezes, batalhas que não são justas. Batalhas, tá, que muitas vezes vão nos levar a lugares mais baixos do que aqueles que nós merecemos estar. Então, não percamos esse norte, pessoal. Tá? Não vamos deixar entrar no nosso coração esse ódio. Porque muito das pessoas que a gente fala, esquerdalha, ou isso, ou petralha, muito dessas pessoas... eles não estão conseguindo alcançar o que efetivamente está acontecendo. Então, se a gente começar a encampar esse tipo
denominação e adjetivação, tá? Nós vamos estar aprofundando e talvez nos igualando. É só isso que eu queria falar. Não, tu tem toda a razão. Deixa a parte de xingar eles de psicopata e psicopateta para mim. Eu já estou no topo da lista negra deles. Eles me deletaram do LinkedIn. Tu quer o quê? Vocês não vão conseguir ser mais odiado que eu pelo globalismo. Tá? Então, deixa para mim, e vocês com eles têm que fazer. Sabe como é que lida com psicopata? Cadê o Jorge? O Jorge estava estudando ali, já saiu. Está lá. Como é que se lida com um psicopata? Não, desculpa. Psicopata, esquece. Não tenta nem conversar com ele, que é perda de tempo. Tá? Ele vai tentar e provavelmente vai conseguir te irritar e te fazer perder o tempo. Então, tu simplesmente ignora. Agora, o psicopateta, que é o esquizofrênico, como é que você lida com ele? Sorri. Valida os valores dele, porque o cara, aquele que quer que ninguém tenha arma, no fundo, ele quer o quê? Ele quer a paz. Que legal, que legal, se todo mundo tivesse, se nós pudéssemos viver em paz, sem risco e tal, não sei o quê. Que maravilha. Vamos dar uma olhada na internet, deve ter uns países que não têm arma, que realmente isso deve acontecer nesse mundo enorme, tem 160 países, aí leva o cara pelo braço, vamos olhar na internet, aí ele vai descobrir que os países que não têm arma são os mais violentos, e onde todo mundo está armado, não tem quase crime. E ele diz, mas isso não faz sentido. E deixa o cara pensar sozinho, porque a mudança tem que começar de dentro. Então, a primeira coisa que tu faz com o psicopateta, o esquizofrênico, é o rapport, que é, eu também acho, eu também quero a paz e tal. Tu tem que ser assim, tem que agir com amor. Tu tem que pensar que ele é um pobre coitado, que nem tu está dizendo, que é um ignorante. É um ignorante, e tu é o ser iluminado, que Deus me pôs aqui, eu sei, eu roubei bolo quando era pequeno, eu tenho que aguentar esse sujeito aqui, que é meio que nós viemos aqui, nós encarnamos com a missão que é de... São dignos de pena. E, de certa forma, eles têm cura. E tem um detalhe, já que abriu aqui, tem uma coisa, eu aconselho... Nós abrimos, mas nós vamos fechar agora. Vamos fechar. 30 segundos. Só recomendar uma ótica que ajuda isso a ter fé, que é a ótica da data limite, segundo Chico Xavier, que aparece num programa que você encontra até pelo YouTube, o Google ainda não bloqueou localizar. Um programa chamado, como é que era? Pinga Fogo, 1971, que o Chico Xavier falava da era de prosperidade que nós vamos entrar, porque nós vamos superar todas essas questões e vamos poder canalizar todos os recursos para que todas as pessoas tenham tudo. E acaba essa questão ideológica, acaba tudo. E tem um detalhe, à medida que vocês devem ter observado isso, quando a gente começou, eu costumo brincar, quando a gente começou, a gente se reunia, lotava uma Kombi, ia fazer uma manifestação lá atrás, 10 anos atrás, nós era meia dúzia, olha a quantidade de gente, estava lá na Paulista, não dava para respirar, as pessoas desmaiavam, a gente levava para frente, por cima, tipo ola. E assim, como que isso aconteceu? A conscientização é exponencial, porque tem muito, por isso também a questão do amor que o Luiz enfatizou, essas pessoas que são psicopatetas, elas vão despertar, mais cedo ou mais tarde. Tá? E aí, quando ela desperta, ela vem para o nosso lado, e aí o movimento cresce e não para. E tem um outro detalhe que eu aconselho a procurar, o Rupert Sheldrake. Tá? É um cara que eu me considero eu me considero transdisciplinar, mas ele é muito mais. O Rupert Sheldrake, ele tem uma teoria dos campos mórficos. Dá uma olhada. Ele não fala nesse sentido, mas eu só coloco que o que vai acontecer à medida que nós aumentarmos a nossa vibe, né, e a gente elevar a nossa vibração e manter o amor, manter a fé, nós criamos uma energia, e essa energia ela contamina a forma de pensar desses seres que estão inferiores, não é que eles sejam inferiores, eles estão inferiores por conta da vida que eles levaram e das vicissitudes e manipulações, e esses seres inferiores despertam. Então, pela teoria dos campos mórficos, e que existem algumas comprovações, que eu não vou falar para não me estender, mas existem, tá? Eu falo sobre isso num dos vídeos aí recentemente publicados, e
vai chegar um ponto que nós vamos atingir o campo mórfico e esses psicopatetas eles vão meio que despertar todos simultaneamente e os psicopatas vão ficar isolados. O psicopata isolado não tem perigo nenhum, porque ele não tem coragem, que é uma emoção, ele não tem motivação para trabalhar, tá? Então, quando ele se sente descoberto, se sente desprotegido, ele foge, que é só o que ele sabe fazer, ele se esconde. E aí para a manipulação psicopata. Tá? Então, tenham fé, nós vamos vencer essa guerra.